Sejam bem-vindos aos Conselheiros do Sucesso. E como o debate com os nossos Conselheiros do Sucesso sempre rende polêmicas, sempre rende orientações a mais para vocês, então nós tivemos a continuação do debate do último programa. Então, fica mais um pouquinho com esse debate maravilhoso de orientação e já pega a caneta, já pega o caderno, porque tem muita coisa boa aí para você não fazer de errado. Vamos lá, conselheiros? Muito interessante, Marcia. Essa questão do imediatismo, né, como ela é vista também no mercado de tecnologia, né? O que eu recebo hoje de clientes que me pedem desenvolvimento de software em um mês, eu até costumo falar, tecnologia não é magia. Né? Se você encontrar alguém que vai te entregar esse produto em um mês, muito provavelmente você vai ter sérios problemas com ele e vai acabar jogando seu dinheiro no lixo. Agora, no decorrer da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa do mercado financeiro, desenvolvendo um home broker, que é basicamente o software para operar, para controlar ali as operações financeiras, né? Nosso amigo sabe muito bem disso, nosso amigo Hugo. E aí eu ouvi uma frase clássica, eu queria perguntar para o Super Hugo, né, o que ele entende por essa frase, que é o quê? Parece cocaína, mas é day trade. Vamos lá. É o que eu falei agora há pouco, né? A cocaína ela é um estimulante, foi desenvolvida, descoberta lá atrás pelo Sigmund Freud, o papa da psicanálise. Ele também, todo mundo acha que ele era um psiquiatra. E, na realidade, o Freud, ele era um neurologista cirurgião. Né? Então ele desenvolveu aquilo, a cocaína lá atrás, porque ele tinha um câncer na garganta, ele fumava muito charuto, tá? E ele desenvolveu a cocaína como se fosse um efeito anestésico. E só foram descobrir depois que ele veio a óbito. Tá? Então, aquilo ele gera um bloqueio no sistema simpático e parasimpático. Nossa, cada nome diferente que o Super Hugo está usando. Calma. Simpático não é só todos os conselheiros do sucesso, né? Simpático, neurocientificamente falando, é o nosso sistema nervoso. O simpático é o acelerador do sistema nervoso. E o parasimpático não é um remédio, ele é o freio do sistema nervoso, tá? Que é conduzido pelas linhas aferentes e eferentes dentro do nosso sistema nervoso. O que é isso também, esse nome diferente? Vamos lá, são o caminho de descida e de subida dos sinais elétricos, dos impulsos elétricos dentro do nosso corpo, comandado pelos 3 cérebros. Então, parece cocaína, mas é day trade, porque eles ficam focados, né, 24 horas quase por dia, ali focado, vidrado na frente de uma tela, esperando a subida e a descida das bolsas. Eu vi uma propaganda ontem, sem saber do que a gente ia falar aqui hoje, que grandes operadoras de trades estão ficando de madrugada, né, e quando vocês passarem nesses prédios na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, Berrini e lá em Alphaville também, quando vocês verem nesses prédios grandes, luzes acesas, andares acesos, pode ter certeza que foi isso que eu vi na reportagem, né? Operadoras de trades que estão esperando os momentos exatos de baixa ou de alta do mercado, então eles pré-antecipam e isso acaba, quando abre a Bolsa de Valores, eles já estão ali totalmente posicionados de um lado para fazer excelentes operações, porém uma péssima qualidade de vida para os operadores, porque a glândula pineal deles vai ficar totalmente descompensada, não vai dormir o suficiente, vai alterar as questões hormonais, e aí o Dr. Ayrton pode contribuir muito mais aqui para vocês. Estão gostando do Conselheiro de Sucesso? Muitas informações, com certeza, para vocês anotarem. Aqui é uma aula, estou tendo uma aula aqui, você também? Estamos tendo uma aula aqui nos Conselheiros de Sucesso. O efeito no cérebro vai ser o mesmo efeito das bets, é a mesma coisa, exatamente. E o mais a mesma coisa. interessante? Agora, um dado interessante, ele falou, eu vi uma reportagem que assim, me pareceu um tanto quanto inusitada. Sabe quais as 2 maiores medicações usadas pelo pessoal da Faria Lima? Não, cara. Um é o Ozempic e o outro é o Venvance. Olha, tá vendo? Bom, eu não sei. Você tá vendo o que a gente está falando aqui, né? Eu não sei, Marcia, pode falar, eu já usei Venvance. Olha. Vou colocar aqui, realmente no mercado de tecnologia, é um medicamento muito utilizado para se manter o foco e se trabalhar de forma árdua durante várias horas, né? O efeito colateral, eu falo para vocês, não façam isso em casa, é muito ruim. Eu utilizei Venvance porque eu precisava trabalhar por 24 horas para entregar um projeto e a sensação no outro dia era que literalmente tinha passado uma jamanta em cima de mim. Deu uma ressaca, né? Exatamente, fora que quando me tiravam desse foco extremo que eu estava no decorrer da madrugada, a minha irritabilidade ia nas alturas. Tá vendo tudo? A gente fala isso, né, que o ser humano está com esse imediatismo. Ele acha que o outro ser humano ele é máquina, então ele quer para ontem. O Leandro também trabalha com essa parte de redes sociais, como a Solari também trabalha. E eu sempre falo, calma, é passo a passo, não atropelem, porque eles querem para ontem. Né? E isso não faz bem, porque quem está de trás do computador? Pois é. O ser humano. Então, olha o que causa, ele está trazendo aqui um testemunho dele. Olha o que causa isso na vida da pessoa que está ali. Então, comecem também a ter a paciência do processo, a paciência da entrega. Isso é importante para a gente viver mais saudáveis, né? Sem tanta ansiedade, sem tantas depressões. Então, Márcia, mas olha que interessante, né? Estamos aqui todos os conselheiros, quase todos aqui hoje nesse programa sensacional para vocês.
Nada acontece por acaso. Vocês que estão em casa nos acompanhando, vocês sabiam que através da neurociência clínica computacional e mais de suplementações naturais, eu consigo auxiliar vocês que estão aí, independente da área de atuação profissional de vocês, não é ter foco somente, é ter foco e manter o foco, porém, de forma saudável. Com áudios personalizados que a tecnologia que eu trabalho consegue auxiliar vocês. As medicações, elas estão aí, porém, sempre tem que estar sendo acompanhado de profissionais capacitados e gabaritados para isso. Agora, seja quando entra uma medicação, também de forma indiscriminada, como o caso, o exemplo que foi dado aqui, né? Que precisava entregar um projeto em 24 horas, e aí os efeitos colaterais disso. E os efeitos rebote? Você sabia que você podia ter tido um AVC? Olha Você podia só. ter tido um derrame? Por isso que eu digo, pessoal, não façam isso em casa. Tomem cuidado. Foi no início da minha carreira e, assim, muitas vezes, quando a gente está começando, principalmente na área de tecnologia, que a gente sabe que é um terreno fértil, a gente quer muito se provar, né? A gente quer vestir a camisa do super-homem, mas hoje eu falo para todos os colaboradores da minha empresa. Pessoal, vamos respeitar as 8 horas de trabalho, incentivo que todo mundo pratique atividade física, que todo mundo tenha um Isso é momento com a primordial. família, porque eu sei que todo mundo saudável, todo mundo produz muito mais. Né? Esse é o meu certeza. objetivo. Eu não sei como é Qualidade que de é vida. você, mas assim, eu sou tão ligado na tomada que eu não sei ficar parado, entendeu? Eu acho que assim, pra mim eu não preciso de ambulância. As poucas vezes que eu tomei, assim, a única coisa que me aconteceu de diferente é tirar foto. O restante, pra mim... Mas tem que ser não. algo realmente acompanhado, né, doutor? Porque senão realmente acontece o que aconteceu com ele, né? De ter essas questões pós. E tem muita gente viciada hoje, é uma coisa que eu falo... Tem muitos, Tem muitos. um documentário bem legal num streaming muito famoso que chama Take Your Pills. Né? Lá, se você, empreendedor, quiser entender um pouco mais sobre as drogas do Vale do Silício, eu recomendo que assista. Ótimo. Mas não para usar, né? Não para usar, gente, por Não para favor. usar. Conscientização. Veja onde conscientização. chega, o que Tem, chega tem. para você aí de ruim. A gente está falando aqui coisas que não devem ser feitas. Então, dando orientações médicas também, testemunhos aqui do pessoal que trabalha muito, até altas horas. E a gente vai para um breve intervalo com os conselheiros que não estão aqui nesse momento, que estão em outro estado, viajando também, trazendo mais conhecimento para vocês. E já voltamos. Olá, sou o Dr. Ayrton Teres Júnior, ginecologista, pós-graduado em nutrologia, o seu conselheiro de sucesso na área da saúde, e hoje nós vamos falar sobre o câncer de colo de útero. Primeiro nós vamos falar como que se pega o causador do câncer de colo de útero, que é o HPV. O câncer de colo de útero, ele é causado por um vírus, o vírus do papiloma humano. Hoje nós temos grandes avanços na medicina com a realização do Papa Nicolau, da colposcopia e, na atualidade, com a vacina para o HPV, essa incidência diminuiu bastante. Mas às vezes as pessoas me perguntam, doutor, por que eu não posso tomar a vacina? A vacina tem que ser tomada para quem não entrou em contato com o vírus, por isso que ela é dada em crianças e adolescentes. Para os adultos que já tiveram contato com o HPV, a vacina se torna inócua. Para maiores informações, mande perguntas no nosso direct e traremos mais... Para maiores informações, mandem perguntas no nosso direct e teremos mais assuntos interessantes no próximo programa. Acompanhe. Gente, vocês souberam, né, daquela contaminação que deu na Baixada Santista, com muita gente com vômito, com diarreia, né? Supuseram que era a água, né, que estava contaminada. O que acontece? Todo ano tem essa contaminação, gente. Todo ano, vocês podem ver o histórico, todo ano. E todo ano o pessoal analisa a água. Será que é água de tratamento? Não é, gente. Nunca deu água de tratamento. Por quê? A água de tratamento, ela vem com cloro. Vem com mais de 1 miligrama por litro, 1,5, 1,7. Isso não dá para dar essa virose. Né? Descobriram que a virose, como todo ano, é um vírus chamado norovírus. Esse norovírus dá realmente uma diarreia, dá vômito. E é um vírus, principalmente, ele passa para as outras pessoas pelo contato com as mãos. Ah, mas eu não cumprimentei. Gente, a pessoa pode pegar no sofá, pegar numa cadeira, pegar num lápis, pegar num copo, pegar em objetos. Outra pessoa vem e pega, né? Num apoio de braço, você vai subir uma escada, você pega e depois faz o quê? Passa a mão no rosto, esse vírus passa para você. Aí te dá tudo isso. Esse vírus, para você ter uma ideia, ele é uma praga de áreas confinadas. Por exemplo, navios. Quem viaja de navio já sabe que tem álcool gel para tudo quanto é lado. Por quê? Para justamente as pessoas, elas passarem e descontaminarem a mão, para não passar esse norovírus um para outro. Para você ter uma ideia, se alguém pegar norovirose, isso vai passar para quase todo mundo no barco. O barco vai ter que ficar atracado, sem ninguém sair, até a última pessoa acabar com essa virose. Então vai acabar com o cruzeiro de todo mundo. Né? Então muito cuidado. O que você tem que fazer? Lavar a mão, mas adequadamente, hein, gente? Do jeito que é certo. E vacinação. Vacinação é fundamental para você evitar doenças. Olá, eu sou Felipe Oliveira, especialista em tecnologia,
e um dos conselheiros do sucesso. Hoje eu vou falar com você, empreendedor, que fica na dúvida entre contratar um programador ou não. Você acha mesmo que só um programador vai resolver todos os seus problemas de tecnologia? Infelizmente, eu preciso te dizer que na maioria das vezes, não. Um time de tecnologia é composto por vários membros. Entre eles, um dos mais importantes, além do programador, é claro, é o gerente de projetos, ou Product Manager, como costumamos dizer no mercado. Esse é um profissional responsável por organizar todas as ideias, conversar com todos os stakeholders de todas as áreas, destrinchar todas as demandas, identificar oportunidades de negócio para desenvolver o seu produto. Fora isso, nós temos também o profissional de qualidade, que a gente costuma chamar de QA, é um profissional que é responsável por fazer todos os testes dos produtos que são desenvolvidos na sua empresa e garantir a qualidade para quem mais importa, que é o seu cliente final. Nós temos também os desenvolvedores, como já ditos, e nunca menos importantes. Outro processo que é muito importante é o recrutamento e seleção das pessoas do seu time. Eu recomendo que, se você não tem hoje uma empresa onde existam pessoas qualificadas para recrutar pessoas de tecnologia, terceirize esse serviço. Com certeza existe uma outra empresa que pode te ajudar. Se você tiver qualquer dúvida relacionada à tecnologia, manda sua mensagem no direct do Conselheiros do Sucesso, que eu pessoalmente irei te responder. Olá pessoal, mais uma vez aqui Hugo Madeira, planejador financeiro e especialista em investimentos. E hoje aqui no Conselheiros de Sucesso eu vou trazer dicas muito importantes de você criar planos de investimento. Primeiro, qual que é o objetivo de quando você faz o investimento? A gente precisa entender que o dinheiro é um caminho para qualquer objetivo que você tenha. Então, se você quer conquistar qualquer coisa na vida, um bom plano de investimento é interessante. Comece sempre criando a sua reserva de emergência. Esse valor tem que ser a base do que você tem de segurança, entre 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. A partir do momento que você faz a sua reserva de emergência, você deve começar a se preocupar realmente com seus objetivos. Quer trocar de carro, quer fazer aquela viagem 1 ou 2 vezes por ano, até principalmente planeje a sua aposentadoria. Quanto que você quer ter de renda quando se aposentar? Já fez essa pergunta? Então planeje bem quanto tempo que você tem e quanto que você quer ter na sua aposentadoria. A partir daí você vai ter que fazer um cálculo de quanto que você vai ter que guardar por mês. Se você quer mais dicas de como fazer o seu planejamento de investimento, mande sua pergunta, eu vou ter o maior prazer de te responder. Olá, eu sou Leandro Moreira, conselheiro de sucesso, responsável pelo bloco de parcerias lucrativas no digital. E hoje eu vou falar sobre os 3 pilares do empreendedorismo que eu aprendi com o Flávio Augusto, brasileiro, bilionário, como eu apliquei e como você pode aplicar isso a partir de hoje também. Segundo Flávio Augusto, os 3 pilares do empreendedorismo são visão, coragem e competência. E eu, em dezembro de 2019, tive a oportunidade de experimentar esses 3 pilares na minha pele, porque eu estava em um evento de marketing digital, sem dinheiro, sem sequer ter alguma parceria com algum expert, e eu recebi uma oferta para entrar em uma mentoria na qual custava R$50 mil. Então eu tinha até domingo para decidir e eu recebi essa oferta no sábado. Eu pensei muito, não conversei com ninguém, na verdade eu estava com os meus 2 sócios, mas eles falavam que era inicialmente para a gente entrar em outro momento, porque a gente não tinha dinheiro, mas eu sabia que era uma grande oportunidade, ou pelo menos eu sentia isso, e eu decidi vender o meu carro, devolver a chave da minha casa, escondido da minha esposa, que na época concurseira, hoje concursada, com uma filha pequena, pagar os benditos R$50 mil, e 9 meses depois a gente já começou a colher os frutos dessa decisão que não foi fácil, mas que foi necessária. Então eu estou trazendo isso para você, porque talvez hoje, eu não sei se você precisa ter um pouco de visão para enxergar algumas oportunidades ou criar algumas oportunidades que eventualmente estão aí para mim e para você. Vai ter que ter coragem também. E na época eu não tinha nem a competência, mas eu busquei a competência através desse investimento de quem tinha. Então, se eu pudesse falar algo para você hoje, seria: tenha visão, coragem e competência. Porque às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis para ter os resultados que a gente quer. Espero ter contribuído com você hoje. E vou ter um prazer enorme em responder eventuais perguntas no direct dos Conselheiros de Sucesso. Até o próximo episódio. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha que sensacional. Mais uma vez aqui, os Super Conselheiros do Sucesso. E hoje eu, Dr. Hugo Felipe, venho contribuir com uma temática totalmente interativa, integrativa e diferenciada para você que já vem nos acompanhando semana a semana aqui no Conselheiros do Sucesso. Você, empresário, empreendedor, empresária, empreendedora, já ouviu falar sobre a temática da neurovendas? Se vocês conseguirem dar um zoom aqui na minha mão, aqui está a glândula responsável dentro do nosso cérebro número 2, isso mesmo, o cérebro número 1 é o nosso intestino, o da cabeça é o cérebro número 2 e o nosso coração, que é o nosso cérebro número 3. Esta é a famosa glândula pineal.
Ela é do tamanho de uma ervilha e ela fica localizada no centro do cérebro número 2. Esta superglândula, minúscula e gigantesca ao mesmo tempo, ela tem nada mais nada menos que 200 funções dentro do nosso cérebro. Ela não somente produz a melatonina. Se você quer um direcionamento junto aos seus clientes, para o seu produto, para o seu serviço, você tem que estar com a sua glândula pineal totalmente alinhada com você, que é o seu próprio bem maior, e principalmente ao propósito, a missão e os valores e a visão do seu business, do seu negócio, da sua empresa ou da sua representação. E aí, está fazendo sentido para você? Você sabia de tudo isso? Então, a glândula pineal ela precisa estar alinhada. E uma das formas que você tem de manter a sua glândula pineal ativa no seu cotidiano, no seu dia a dia, atendendo os seus clientes, é o simples fato primordial de você estar agradecendo. E aí, eu pergunto para vocês que estão nos acompanhando aqui no Conselheiros do Sucesso. Você, isso mesmo, empresário e empresária que está aqui, você já agradeceu hoje? Como que está a gratidão na sua equipe? Então, para que você tenha excelência no campo das vendas junto da neurociência, você precisa estar agradecendo para exponenciar e ativar a sua pineal. Quer saber mais? Quer levar esse treinamento para a sua empresa? Entre em contato com o nosso time comercial e em breve vou estar aí no seu empreendimento e na sua empresa. Agradece, que tudo de bom acontece. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Voltamos agora com esse debate maravilhoso com os conselheiros do sucesso. E agora eu quero ver o que vai acontecer. Sabe por quê, espectador? Vamos fazer um pai-bola aqui rapidinho. Vou jogar um para o outro e a pergunta vai ser rápida e resposta rápida. Vamos lá? Preparados? À vontade. Felipe, o que você gostaria de perguntar para o Hugo de problemas que já aconteceram dentro da sua empresa? Perfeito. Profissionais, uma gama muito grande de profissionais pedindo adiantamento salarial e acabando com a folha de pagamento. Cara, como eu resolvo isso? Como eu trago a educação financeira de uma forma básica para essa galera? É interessante a pergunta, porque a gente percebe muito que às vezes a dificuldade das pessoas é conviver com aquele salário. Então, acho que aquela orientação, eu até recomendo, já falei com grandes empresários, que às vezes a própria empresa ela tem que se sentir um pouco responsável de educar o seu profissional para se organizar melhor. As empresas às vezes têm aquela questão de estou pagando salário e se vira tal. Infelizmente, a gente não se torna dependente nesse sentido, né? Se você conseguir, de alguma forma, uma coisa mais básica ali, mas dar uma orientação financeira para os seus funcionários, isso ajuda muito. Um pequeno treinamento não é algo tão difícil, porque educação financeira no básico, ela é simples, mas o acompanhamento é o que é difícil. Então, sempre uma conversa ali, seja uma hora, dentro do mês você já percebe uma diferença muito grande. Se você conseguir fazer isso um pouco mais, vai ajudar ainda mais. Mas tenta fazer ali um dia dentro do mês ali que você vai trazer um conteúdo sobre educação financeira. Empresas, às vezes, que tem por e-mail uma newsletter ali sobre finanças também. Isso ajuda muito a organizar as finanças da pessoa. E se você conseguir, às vezes, trazer um ou outro no particular e tentar trazer uma espécie de consultoria mais simples, isso também ajuda muito. Inclusive, a própria empresa que dá educação financeira para os seus funcionários percebe que o desempenho aumenta muito, porque a pessoa vai trabalhar de uma forma muito mais alegre, tranquila, porque o peso das finanças não está afetando ela. E agora, Hugo, você pergunta para quem? Perguntar para o Dr. Ayrton, até que a gente estava comentando ali sobre essa questão do falso mago, não sei se é esse o termo que ele poderia falar, né? E isso é um peso que a gente carrega também nas finanças. Você já conseguiu, de alguma forma, trabalhar de algo que quebre esse viés dos clientes ou daquele que você quer trazer como cliente? O falso magro é aquele que, assim, aparentemente ele não tem um volume corporal que chama a atenção para a obesidade, mas quando você mede isso através de um exame de um DEXA, que mede a composição corporal, ou uma bioimpedância, você vê que ele tem pouca massa muscular e o pouco volume que ele tem é de gordura. Normalmente são pessoas sedentárias que se alimentam mal, ficam longos períodos em jejum, acabam catabolizando, entendeu? Aí, assim, quanto mais o tempo passa, eu até fico feliz com isso, que tipo, a minha história faz parte disso. Eu era muito magro, entrei na faculdade e comecei a estudar e fazer musculação. Quanto mais o tempo passa, tanto diminui a incidência de Alzheimer, diminui a incidência de Parkinson, aumenta o rendimento no trabalho. Então, assim, cada vez mais vai na linha que a gente chama hoje de exercício resistido. Mas vamos falar o português correto? O exercício resistido é musculação. Legal. Agora, se a pessoa tem um desequilíbrio hormonal, aí não tem jeito. Se ela tem não só uma queda de testosterona, todo mundo fala testosterona, mas assim, se a tireoide dela estiver
devagar, se os hormônios tireoidianos estiver embaixo, também ela não vai ter disposição para nada. Então a pessoa às vezes fica naquele efeito sanfona, emagrece, engorda tal, o rosto afina, a massa muscular diminui. O que acontece é o seguinte, o cara muito estressado, muito focado, trabalha pra caramba, não tem tempo de comer, fica um longo período em jejum. Quando a gente fica um longo período em jejum, a gente acaba catabolizando fibra muscular também. A gente não usa só a gordura, só a lipólise como fonte de energia. A gente entra em gliconeogênese. Então queima gordura e queima fibra muscular. Aí quando a gente come, a pessoa é sedentária, ela não vai reconstruir fibra muscular, o excesso de comida que ela comer, excesso de caloria, vai para a gordura. É aí que entra num ciclo vicioso que vai produzir um falso magro. Entendi, legal. Doutora Ayrton, mais uma pergunta? Não, isso mesmo. Doutora Ayrton, você me fez uma pergunta agora há pouco, que eu acho que tem alguém que pode te responder aqui, que é o marketing. Qual que é a sua dificuldade? Sim, não, a minha maior... Lá pro Leandro. Às vezes as pessoas me fazem perguntas assim, aquilo que está relacionado dentro da minha área, dentro da medicina, para mim é muito fácil resolver. A maior dificuldade que eu tenho é que eu tenho muita procura no Instagram, muitas dúvidas, gente perguntando, é converter isso em consulta. Entendi. Bom, o nosso foco maior é infoproduto, treinamento, curso. Agora, as mesmas estratégias que a gente utiliza para vender um treinamento, é possível vender também, evidentemente, uma consulta, né? E uma questão prática, já que você tem muita gente que está chegando no seu Instagram, talvez fosse criar um funil através de uma ferramenta chamada ManyChat. Eu não estou ganhando nada para fazer esse merchan deles aqui, que é justamente para você poder, né, através dessa ferramenta, você vai poder fazer uma espécie de questionário para entender exatamente quem são essas pessoas e, de acordo com as respostas dessas pessoas, dores e desejos delas, oferecer a melhor solução. Não sei se isso já é feito atualmente, mas se não for, é o que eu faria no seu lugar. Ótima dica, hein? Já anota aí. Leandro, agora pergunta para quem? Eu vou perguntar pro meu querido conselheiro aqui. Ele já respondeu ainda não? Felipe não, Felipe não. Top. Felipe, beleza. Seguinte, você trabalha com tecnologia e hoje a gente está com essa doideira de IA e tudo mais. Na sua concepção, até que ponto a IA ela pode auxiliar, e com certeza pode, mas pode ser perigoso também? Legal. Bom, esse é um tema bem polêmico, né? As pessoas me procuram muito para falar sobre isso. Mas o que as pessoas têm que entender é que a gente tem que utilizar a inteligência artificial no momento presente como uma baita ferramenta que vai otimizar o trabalho e vai aumentar a performance das pessoas, aumentar a produtividade. Esse é o principal objetivo da inteligência artificial e o que ela tem entregado até hoje. Existem algumas mãos de obras que são extremamente simplórias, como, por exemplo, o suporte, onde as pessoas atendiam o telefone e liam um script. Isso, de fato, a IA já está fazendo e tem poder para fazer muito mais. Agora, eu preciso dizer uma coisa para você. A IA não vai roubar o seu emprego. O que a IA vai fazer é te auxiliar para que você seja mais produtivo. Da mesma forma como há anos atrás, uma pessoa que não tinha conhecimento em pacote Office, por exemplo, né, Word, Excel, Access, era uma pessoa que não era possível de ser empregada. Hoje, uma pessoa que não tem conhecimento sobre inteligência artificial está fadada à demissão. E para você que está entrando no mercado de trabalho agora, independente da sua área, você precisa aprender o básico de inteligência artificial. Você precisa estudar sobre prompt engineering, que basicamente é um conceito de como dar comandos para a IA. Ótimo. Muito bom. Isso realmente é dúvida de muitas pessoas. Agora, Felipe, pergunta para o Dr. Hugo. Pergunta para o Dr. Hugo. Bora lá, Felipe. Um problema muito latente hoje nas companhias de tecnologia que contam com um quórum de profissionais, na maioria das vezes muito jovens e viciados na dopamina barata que a gente havia falado anteriormente, é que isso acarreta naquela consequência que você mesmo comentou e que o Dr. Iva complementou, que é o quê? A síndrome do pensamento acelerado, que pode levar a uma depressão, a todos esses problemas emocionais, né? Então, qual seria a sua dica hoje para esse jovem que trabalha com tecnologia, que está enfiado nesse ambiente de dopamina barata, né? Como ele pode lidar com tudo isso, com a pressão do trabalho, para que não caia numa depressão ou burnout? Burnout, vamos lá, excelente questão. Assim como foi falado pelo meu xará, né, sobre desenvolver um plano dentro da empresa, dentro da indústria, dentro de você que é empresário, empreendedor, que tem uma equipe. Então, montar ali um fluxo para aprendizado das finanças, eu também oriento, e isso é uma habilidade de nós, conselheiros do sucesso, que conseguimos oferecer isso para você, empresário, para você, empreendedor, né, gerar uma recorrência semanal, neste caso, tá? Uma área de membros interna, estruturada, para gerar conscientização acima de tudo, orientações, acolhimento, tá, à sua equipe, independente da faixa etária, mas primordialmente
essa faixa etária muito jovem, tá? Que não está pronto ainda o cérebro número 2 deles, que é o cérebro da cabeça, a lidar com as questões das emoções. Né? Porque a maturidade está sendo desenvolvida. Para a mulher ela chega em torno dos 25 anos, para o homem chega em torno dos 27, que são as fases de transição da neurocognição junto do comportamento. Então, precisa-se de orientação para, no final, ter qualidade de vida interna, dentro do trabalho e fora também, porém tem que ter um acolhimento pautado numa orientação com direcionamento ético e profissional. E aí vocês vão ter excelentes resultados e melhores qualidade de vida, porque no caso do Felipe, né, que trabalha com equipe de TI, de pessoal de programação aí, que mexe muito com cálculo, pensamento lateral, raciocínio lógico, eles usam muito da razão. O excesso do uso da razão, sem o suporte da emoção, gera um excesso de exaustão, inclusive das nossas glândulas suprarrenais, que ficam em cima dos nossos rins, tá? E vai gerar um estresse oxidativo, vai tirar o sono, vai gerar ansiedade, vai travar o intestino, e aí está feito uma autobomba relógio interna. E aí muitos ainda sem saber vão lá e fazem uso de energético e se alimentam de uma forma extremamente errônea, e aí estão virando verdadeiras bombas humanas, e aí isso pode gerar muitas complicações. Então, entre em contato com a nossa equipe que a gente consegue levar até já se achou aqui a no- sua no empresa. energético aí. Olha, doutora, a gente precisa depois aprofundar nesse assunto, Sim, bora porque eu tenho no meu escritório uma geladeira de energético. Barbaridade, não me fale isso. Nós vamos mudar. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Isso vai mudar. Quero agradecer aos conselheiros do sucesso por essa entrevista incrível. Que Obrigada, honra. conselheiros. Vocês são fera. Por isso estão aqui, né? São sucesso. Então, Sensacional. depois, além, pessoal, no final dos créditos, tem todo como seguir os nossos conselheiros, assim como os projetos sociais que nós também estamos envolvidos. Então, fique de olho, porque todo programa tem algo sensacional, uma orientação para você, para sua vida Que legal. pessoal e profissional. Então, obrigada, conselheiros. Obrigado. Gratidão, Até valeu. o próximo obrigado. programa. Quero agradecer aos conselheiros do sucesso por essa entrevista incrível. Que Obrigada, honra. conselheiros. Vocês são fera. Por isso estão aqui, né? São sucesso. Então, Sensacional. depois, além, pessoal, no final dos créditos, tem todo como seguir os nossos conselheiros, assim como os projetos sociais que nós também estamos envolvidos. Então, fique de olho, porque todo programa tem algo sensacional, uma orientação para você, para sua vida Que legal. pessoal e profissional. Então, obrigada, conselheiros. Obrigado. Gratidão, valeu. Até o pessoal, próximo obrigado. programa. Até o próximo E esperamos vocês, Fox World, às 14 horas. E também no nosso YouTube, Conselheiros do Sucesso. Então, até o próximo programa. Sou Vera Guimarães e estou aqui para também agradecer os Conselheiros do Sucesso com essa parceria social. Quanto presidente da instituição, que trabalha com acolhimento de crianças, creches, pessoas em situação de rua e também casa de residência inclusiva. Mas nesse momento, eu quero frisar a você, as casas, nós temos hoje 8 abrigos, que totaliza 100 crianças. E essas crianças, elas, apesar de termos a parceria do governo, também precisamos da sua ajuda, porque não é fácil manter um trabalho desse com excelência sem a sua ajuda. E eu quero, nesse momento, dizer para você que o abrigo é um lugar de luz. E foi lá que eu também pude acrescentar a minha família. E falando disso, eu quero trazer para você Maria Vitória, que vai falar um pouquinho do que foi a vida dela em um abrigo. Olá, sou a Maria Vitória, estou aqui com a Dona Vera, que hoje eu posso chamar de minha mãe, e hoje eu quero dizer para você que tem no seu coração de adotar uma criança, independente da idade, o que ela quer é só amor. Eu sou fruto de uma adoção tardia, eu fui adotada aos 13 anos de idade, e a primeira frase que eu dizia para minha mãe todas as vezes que eu via ela era: por favor, nunca me deixe separar dos meus irmãos. E hoje eu estou aqui, Deus cumpriu essa promessa na minha vida, e hoje eu tenho o prazer de ser amada como filha. Maria Vitória chegou aqui, ela não estudava. E hoje, Maria Vitória está cursando Direito. E falando da Vitória e dos seus irmãos, eu quero chamar eles aqui. Vem aqui, meus filhos. Nós da Basque precisamos da sua mão amiga.